Você já parou para pensar no que faz uma mulher trocar tudo? A casa, a família, o nome limpo, a vida tranquila, tudo jogado fora para viver no meio da caatinga, com a morte rondando cada amanhecer, com o preço da cabeça pendurado como um aviso em cada vila? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Sérgia Ribeiro da Silva, Dadá, como o sertão passou a conhecer ela. Mas a história não começou com amor. Não, senhor. Começou com violência, com terror. Com uma noite que partiu a vida dela ao meio, como um raio partindo uma aroeira seca. Dadá não escolheu Corisco. Corisco tomou ela, arrancou ela da casa da família, da vida que conhecia, do futuro que tinha sonhado, e jogou ela no inferno verde da Caatinga, onde os homens valiam menos que o couro do gado, e a vida se media pelo alcance de um rifle. Mas o que aconteceu depois? Ah, meu amigo, o que aconteceu depois é uma das histórias mais impressionantes que o cangaço já viu. Porque aquela moça assustada, aquela prisioneira que chorava escondida e rezava para voltar para casa, se transformou, virou outra pessoa, virou a mulher mais temida do bando de Corisco. Virou conselheira, estrategista, atiradora, virou a mãe do cangaço. E antes que você pense que foi só submissão, só medo, só sobrevivência, deixa eu te dizer uma coisa. Dadá teve chance de fugir, mais de uma vez. Teve oportunidade de voltar para casa, de deixar aquele inferno para trás. Mas não voltou. Escolheu ficar. E essa escolha, meu povo, é o que torna essa história tão poderosa, tão perturbadora, tão humana, porque o que Dadá viveu com Corisco não cabe nas caixinhas que a gente gosta de usar. Não é um conto de fadas, não é uma história de mocinha e bandido. É algo mais profundo, mais brutal, mais verdadeiro. É uma história sobre como o destino às vezes escreve linhas que nenhum de nós seria capaz de imaginar. Hoje você vai conhecer essa jornada, do rapto ao amor, do medo a liderança, da prisioneira à lenda. E se você ainda não está inscrito no canal, clica ali no botão agora mesmo. Deixa seu like para fortalecer nosso trabalho de resgatar essas memórias do sertão. E comenta lá embaixo, você acha que Dadá foi vítima ou escolheu seu próprio caminho? Quero saber sua opinião. Porque no final dessa história, você vai ter que responder a uma pergunta que incomoda. Onde termina a prisão e começa a liberdade? Onde termina o medo e começa o amor? O sertão não dá respostas fáceis, nunca deu, mas dá histórias que ficam grudadas na alma como espinho de mandacaru. Então vem comigo, vamos voltar para a década de 1930, para um Brasil onde a lei do governo não chegava, onde a justiça era feita no fio da lâmina e no chumbo do rifle, onde homens como Corisco eram a própria encarnação da fúria do sertão, e onde uma mulher chamada Dadá provou que até no meio do caos, do sangue e da pólvora, a gente ainda pode encontrar algo parecido com amor. Mesmo que esse amor nasça das cinzas do terror. A noite estava quieta demais. Naquelas bandas do sertão da Bahia, quando o silêncio pesa desse jeito, quando até os grilos parecem ter medo de cantar, é porque algo ruim está a caminho. Os bichos sabem. A natureza pressente, e quem tem sangue de sertanejo no corpo aprende a ler esses sinais desde criança. Mas naquela noite de 1937, na casa da família de Sérgia Ribeiro da Silva, ninguém estava prestando atenção nos avisos. A família dormia tranquila. O pai, homem trabalhador, de palavra e respeito na região. A mãe, rezadeira conhecida, que sabia benzer quebranto e espantar mal-olhado. E Dadá, moça de 23 anos, bonita como uma flor de mandacaru depois da chuva, com aqueles olhos que pareciam guardar toda a doçura do mundo. Dadá era diferente, tinha estudo. Sabia ler e escrever, coisa rara para a mulher daquele tempo e daquele lugar. Ajudava o pai com as contas, lia cartas para os vizinhos, ensinava as crianças. Era uma moça de futuro, como diziam. Ia casar bem, ia ter família, ia morrer velha cercada de netos. O destino tinha outro plano. Porque naquela noite, enquanto a lua minguante mal iluminava a caatinga, um grupo de homens se aproximava da casa. Vinham a cavalo em silêncio, como sombras deslizando entre as árvores retorcidas. Eram 8, talvez 10, cada um armado até os dentes.
Rifle no ombro, punhal na cintura, cartucheira atravessada no peito. O cheiro de couro, suor e pólvora chegava antes deles. À frente, montado num cavalo preto que parecia ter saído direto do inferno, vinha o homem que fazia o sertão inteiro tremer só de ouvir o nome. Corisco, o Diabo Louro. Cristino Gomes da Silva Cleto, para quem ainda acreditava em certidão de batismo. Mas aquele nome de igreja tinha morrido há muito tempo. O que restava era Corisco, o Relâmpago, a fúria em forma de gente, o braço direito de Lampião, que se tornou uma lenda própria, ainda mais temida, ainda mais imprevisível, ainda mais cruel. Diziam que Corisco tinha o demônio no corpo, que não sentia medo nem piedade, que matava com a mesma facilidade com que outros homens respiravam. E pior, diziam que ele gostava, que tinha prazer em ver o terror nos olhos de quem cruzava seu caminho. E naquela noite, ele tinha vindo buscar algo que considerava seu por direito. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o latido rouco do cachorro da família. Um latido estrangulado, cortado pela lâmina rápida de um punhal. Depois, o silêncio voltou, pesado, sufocante. Então a porta foi arrombada, não com delicadeza, não com aviso. Foi chute, foi ombro, foi violência pura. A madeira velha cedeu como se fosse feita de papel, e de repente a casa que era abrigo virou campo de batalha. Dadá acordou com o barulho, o coração disparado, os gritos da mãe cortando a noite, o pai tentando reagir, procurando a espingarda velha, que ficava pendurada na parede. Mas não teve tempo. Corisco entrou na casa como uma tempestade, alto, magro, com aqueles olhos claros que pareciam enxergar através das pessoas. Usava o chapéu de couro característico dos cangaceiros, a cartucheira brilhando à luz fraca da lamparina, o punhal na mão ainda pingando o sangue do cachorro. Ninguém se mexe. A voz dele era calma, calma demais. O tipo de calma que é mais assustador que qualquer grito. Ninguém morre hoje se ninguém for idiota. O pai de Dadá congelou, a espingarda a meio caminho da parede. Ele sabia. Todo mundo no sertão sabia. Quando Corisco entrava na sua casa, você tinha duas escolhas: obedecer ou virar defunto. O que o senhor quer aqui? A voz do pai saiu trêmula, mas ele tentou manter a dignidade. Não temos dinheiro, não temos nada de valor. Corisco deu um sorriso que não chegou aos olhos. Eu não vim buscar dinheiro, velho. E foi nesse momento que o olhar dele encontrou Dadá. Ela estava no canto do quarto, vestida só com a camisola de dormir, os cabelos soltos caindo pelos ombros, os olhos arregalados de terror. Tentava se esconder atrás da mãe, mas era tarde demais. Corisco já tinha visto. E quando Corisco via algo que queria, não tinha poder no mundo que o fizesse mudar de ideia. É ela, ele disse, apontando com o queixo. A moça vem comigo. O mundo parou. A mãe de Dadá soltou um grito que parecia rasgar a alma. O pai deu um passo à frente, esquecendo do rifle, esquecendo do perigo, lembrando só que era pai. Não! A voz dele saiu como um rugido. Minha filha, não! Leva tudo que a gente tem, mas não leva ela. Corisco não se moveu, apenas fez um sinal com a cabeça. Dois cangaceiros se adiantaram, seguraram o pai pelos braços, jogaram ele de joelhos no chão. Um terceiro encostou o cano de um rifle na têmpora dele. E velho, Corisco falou ainda com aquela calma mortal. Você parece ser homem inteligente. Então vou te explicar uma vez só como as coisas funcionam. Eu vim buscar ela porque ouvi falar. Moça bonita, moça educada, moça que sabe ler e escrever. Eu preciso de uma mulher assim no meu bando. E quando Corisco precisa de alguma coisa, Corisco pega. Ela é minha filha, o pai gritou, as lágrimas descendo pelo rosto queimado de sol. Ela não é um objeto para você levar. No sertão, velho, tudo é do mais forte. A terra é do mais forte. A água é do mais forte. E as mulheres... Ele fez uma pausa, o sorriso cruel voltando. Também são do mais forte. A mãe de Dadá caiu de joelhos, as mãos em prece, a voz saindo num lamento que parecia vir do fundo da terra. Pelo amor de Deus, meu senhor, ela é tudo que a gente tem. É nossa filha única.
Não leva ela, não. Leva a mim, leva qualquer coisa, mas deixa ela. Corisco olhou para a mulher rezando, olhou para o pai sendo segurado à força, olhou para os outros filhos menores chorando no canto, e não sentiu nada, nem pena, nem remorso, nem hesitação. Dadá, ele chamou, sem tirar os olhos dela. Você pode vir por bem ou pode vir sendo arrastada. Escolhe. Dadá estava paralisada, o corpo tremendo, a mente tentando entender o que estava acontecendo, tentando acreditar que aquilo era um pesadelo, que ela ia acordar e tudo ia estar bem. Mas não era pesadelo, era real, horrivelmente real. Eu não quero ir. A voz dela saiu num fio. Por favor, eu não quero. Não estou perguntando o que você quer. Corisco cortou. Estou dizendo o que vai acontecer. Ele fez outro sinal. 2 cangaceiros se aproximaram dela. A mãe tentou se jogar na frente, mas foi empurrada. O pai tentou se levantar, mas levou uma coronhada na cabeça que o deixou zonzo, sangrando. Não machuca eles! Dadá gritou, a voz finalmente saindo com força. Eu vou, mas não machuca minha família. Corisco sorriu, um sorriso de quem acabara de ganhar. Esperta, gosto de mulher esperta. Os cangaceiros seguraram Dadá pelos braços. Ela não resistiu. Não porque quisesse ir, mas porque sabia que resistir significava ver o pai morrer, ver a mãe morrer, ver os irmãos pequenos serem mortos só para ela entender quem mandava. Então ela deixou. Deixou eles a arrastarem para fora da casa. Deixou eles a colocarem em cima de um cavalo. Deixou o mundo que conhecia ficar para trás enquanto a família gritava, chorava, implorava. A última coisa que Dadá ouviu antes de a Caatinga engolir o grupo foi a voz da mãe, rasgada pelo choro. Dadá, minha filha, volta, minha filha. Mas ela não podia voltar, não tinha mais volta. Aquela vida tinha acabado no momento em que Corisco cruzou a porta da casa dela. Agora, ela era propriedade do Diabo Louro, prisioneira do homem mais temido do cangaço. E o que ia acontecer com ela daqui para frente? Bem, nem o próprio sertão sabia responder. O que ninguém imaginava naquela noite, nem Corisco, nem Dadá, nem a família destroçada, é que aquele rapto brutal ia se transformar numa das histórias de amor mais improváveis e perturbadoras do cangaço. Mas amor ainda estava muito, muito longe. Naquela madrugada, enquanto o grupo cavalgava pela Caatinga escura, enquanto Dadá segurava as rédeas com as mãos tremendo e as lágrimas secando no rosto, só havia uma coisa: terror. Terror puro. Terror que deixava marcas na alma. Terror de não saber se ia ver o próximo amanhecer. Terror de imaginar o que aquele homem louco ia fazer com ela. E Corisco cavalgava na frente, calado, como se tivesse acabado de pegar um saco de farinha no armazém. Mais um objeto, mais uma conquista, mais uma prova do poder dele sobre o sertão. A noite engoliu o grupo. E com ele, engoliu a vida de Sérgia Ribeiro da Silva. Dadá tinha morrido naquela casa. O que ia nascer na Caatinga seria outra coisa, outra pessoa, outra lenda. Mas isso ainda ia demorar, porque antes de virar lenda, ela ia ter que atravessar o inferno. A Caatinga de madrugada é um lugar sem perdão. O frio corta a pele. Os galhos secos das árvores arranham como unhas de defunto. O chão pedregoso machuca os pés. E o silêncio... O silêncio é do tipo que deixa a pessoa sozinha com os próprios pensamentos, e às vezes isso é a pior companhia que alguém pode ter. Dadá cavalgava no meio do bando, as mãos amarradas à sela, o corpo doendo de tanto ser sacudido pelo trote irregular do cavalo. Tinha chorado as primeiras horas, chorado até não ter mais lágrima, até a garganta ficar seca, como o chão rachado da seca. Depois veio o silêncio. Aquele silêncio pesado de quem ainda não acredita no que está acontecendo. Corisco ia na frente, sempre na frente, como um general comandando tropas. Não olhava para trás, não checava se ela estava bem, não se importava. Para ele, Dadá era carga, era troféu. Era mais uma coisa que ele tinha tomado porque podia. Quando o sol começou a clarear o horizonte, pintando a Caatinga de tons de laranja e vermelho, o bando parou. Não numa vila, não numa casa. Parou no meio do nada. Num acampamento improvisado entre as pedras, onde outros cangaceiros já esperavam. Mulheres também, 3, 4,
vestidas como homens, com rifle no colo, olhar duro, pele queimada de sol. Dadá foi praticamente jogada do cavalo. Caiu de joelhos no chão pedregoso, as pernas bambas de tanto cavalgar, o corpo exausto. Um dos cangaceiros cortou as cordas que prendiam os pulsos dela. A pele estava roxa, marcada. Levanta! A voz de Corisco veio de cima, seca. Aqui ninguém fica de joelhos a não ser para rezar ou para morrer. Ela levantou, as pernas tremendo. Olhou em volta. Homens armados por todo lado. Mulheres que pareciam tão perigosas quanto os homens. Fogueiras, cheiro de carne assada misturado com o cheiro de pólvora e suor. Era outro mundo. Um mundo que ela nunca tinha imaginado existir. Dadá, Corisco chamou, e pela primeira vez desde o rapto, ele olhou direto para ela. Aqueles olhos claros, frios como gelo. Vou te explicar como as coisas funcionam aqui. Você não é mais a mocinha de casa. Não tem pai para te proteger. Não tem mãe para te consolar. Aqui você obedece, trabalha e não dá problema. Faz isso, você sobrevive. Não faz, ele deixou a frase no ar. Mas o punhal na cintura dele completou o recado. Uma das mulheres se aproximou, mais velha, talvez uns 40 anos, com uma cicatriz atravessando a testa. Tinha um olhar que já tinha visto gente demais morrer. Vem comigo, menina. Ela disse sem gentileza, mas sem crueldade. Vou te mostrar onde você dorme e o que você faz. Dadá seguiu em silêncio. O que mais ela podia fazer? Fugir? Para onde? Estavam no meio da caatinga, a léguas de qualquer povoado conhecido. Ela não sabia nem para que lado ficava a casa. E mesmo que soubesse, os cangaceiros alcançariam ela antes que ela desse 10 passos. A mulher a levou até uma área afastada, onde havia algumas redes armadas entre as árvores. Você dorme aqui. Acorda quando o sol nascer. Ajuda a preparar comida, lavar roupa, carregar água. E quando Corisco chamar, você vai. Entendeu? Dadá sentiu o estômago revirar. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia o que homens como Corisco faziam com mulheres que eles capturavam. Tinha ouvido as histórias, as moças que eram pegas pelos cangaceiros e a voz dela falhou. Eu não posso, eu não vou. A mulher riu, mas não era um riso de alegria. Era um riso amargo, cansado. Menina, todas nós aqui dissemos isso no começo. Eu não posso, eu não vou. E depois a gente entende que não tem escolha, que a única escolha é aceita e vive, ou resiste e morre. Simples assim. Mas vocês... Dadá olhou para ela procurando algum sinal de humanidade. Vocês também foram capturadas? Algumas sim, outras vieram porque não tinham para onde ir. Outras porque se apaixonaram. É tudo misturado, menina. Nada aqui é preto ou branco. É tudo cinza. Cinza que nem a fumaça do rifle. A mulher se virou para sair, mas Dadá segurou o braço dela. Por favor, a voz saiu desesperada. Me ajuda a fugir. Eu preciso voltar para casa. Minha família. A mulher olhou para a mão de Dadá, segurando o braço dela. Depois olhou nos olhos da moça. E por um segundo, só um segundo, pareceu haver pena naquele olhar. Sua família já está chorando sua morte, menina. É melhor você aceitar isso. Você morreu naquela casa. A Dadá que você era não existe mais. O que existe agora é a Dadá que vai ter que aprender a sobreviver aqui. E se eu fosse você, aprendia rápido. Ela se soltou e foi embora, deixando Dadá sozinha. Sozinha no meio de um acampamento cheio de gente. Sozinha com o peso de entender que sua vida tinha acabado. Que não ia ter resgate. Que não ia ter volta. Ela se sentou no chão, encostada numa árvore, e ficou ali, olhando o movimento do acampamento. Os homens limpando rifles, as mulheres preparando comida. As crianças, tinha até criança ali, correndo entre as barracas improvisadas. Era uma cidade nômade, uma cidade de bandidos, e ela agora fazia parte disso. Os primeiros dias foram os piores. Dadá não comia, não conseguia engolir nada sem sentir que ia vomitar. Não dormia, ficava acordada a noite inteira, pulando com qualquer barulho, esperando que Corisco viesse até ela mas ele não veio. Isso foi o mais estranho. Corisco a ignorava completamente. Passava por ela como se ela fosse invisível. Não chamava, não olhava, não falava. Dadá não sabia se isso era bom ou ruim. Não sabia se ele estava esperando o momento certo ou se tinha se esquecido dela. No terceiro dia, ela tentou fugir. Foi de madrugada. Esperou todo mundo dormir.
Esperou os vigias cochilarem. Então se levantou devagar, devagar, cada músculo tenso, cada sentido alerta. Começou a caminhar afastando-se do acampamento. 1 passo, 2, 5, 10. O coração dela batia tão forte que tinha certeza que todo mundo ia ouvir, mas ninguém acordou. Ela continuou. 20 passos, 30. Começou a correr. Tropeçou nas pedras, arranhou as pernas nos espinhos, mas não parou. Correu com toda a força que tinha, correu como se o diabo estivesse atrás dela. E estava. Dadá não ouviu ele se aproximar. Corisco era rápido, silencioso. Quando ela sentiu a mão agarrando o braço dela, já era tarde. Ele a puxou com tanta força que ela caiu no chão. A queda foi violenta. Ela sentiu o gosto de sangue na boca. Corisco se agachou ao lado dela, o rosto a centímetros do dela. E pela primeira vez, ela viu raiva naqueles olhos claros, raiva de verdade. Então é assim que você quer jogar? A voz dele era baixa, perigosa. Acha que pode me enganar? Acha que eu sou idiota? Eu só quero voltar para casa. Dadá chorou, a voz saindo entre soluços. Por favor, eu só quero voltar. Não existe mais casa para você, ele rosnou. Quantas vezes vão ter que te falar isso? Você é minha agora. Minha, e ninguém foge de mim. Ninguém. Ele a puxou pelo braço, arrastou ela de volta para o acampamento. Os outros cangaceiros tinham acordado com o barulho. Estavam todos olhando, alguns rindo, outros balançando a cabeça. Corisco jogou Dadá no meio do círculo de gente. Ela caiu de joelhos, o rosto sujo de terra e lágrimas. Essa daqui tentou fugir, ele anunciou. A voz alta para todo mundo ouvir. Alguém quer me dizer o que a gente faz com quem tenta fugir? O silêncio foi pesado. Dadá sentiu o medo subir pela garganta. Esse era o momento. Ele ia matar ela, ia fazer um exemplo dela para ninguém mais tentar. Mas Corisco fez algo diferente. Pegou uma corda, amarrou o tornozelo de Dadá. A outra ponta da corda amarrou numa estaca fincada no chão. Você fica assim por 3 dias. Ele disse, sem andar, sem se esconder, todo mundo vendo. E se tentar fugir de novo, eu não amarro não. Eu corto o tendão do pé. Aí você não vai fugir nem que queira. Vai rastejar feito cobra pelo resto da vida. Dadá sentiu o mundo desabar. 3 dias. 3 dias amarrada como um animal. 3 dias sob o sol escaldante. 3 dias sendo humilhada na frente de todo mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os 3 dias mais longos da vida dela. O sol queimando a pele, a sede rachando os lábios, a vergonha comendo por dentro. As outras mulheres passavam e olhavam com pena, mas não ajudavam. Ninguém ajudava. Porque no cangaço cada um cuidava da própria sobrevivência. No segundo dia, Dadá parou de chorar. Não porque tinha aceitado, mas porque não tinha mais lágrima, não tinha mais força. Estava vazia, oca por dentro. Foi nesse momento que algo mudou dentro dela. Uma raiva começou a crescer, pequena no começo como uma brasa escondida debaixo da cinza. Raiva de Corisco, raiva de estar ali. Raiva de ser tratada daquele jeito, mas também raiva de si mesma, por ter sido fraca, por ter tentado fugir sem plano, por ter chorado e implorado. Se eu vou ficar presa aqui, ela pensou, então vou aprender, vou ficar forte, e um dia de algum jeito vou sair daqui. No 3º dia, quando Corisco veio desamarrar ela, Dadá não chorou, não implorou, olhou direto nos olhos dele, e pela primeira vez, Corisco viu algo diferente naqueles olhos. Não era mais só medo, era desafio. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Pronto, ele disse. Agora você está começando a entender. Dadá não respondeu. Apenas levantou as pernas bambas depois de 3 dias sem andar. Limpou a roupa como pôde e voltou para o trabalho. As outras mulheres notaram a mudança. A moça, assustada que tinha chegado ali, estava diferente, mais dura, mais fechada. Tinha aprendido a primeira lição do cangaço. Chorar não serve para nada. Lamentar não serve para nada. Ou você se adapta, ou você morre. E Dadá tinha decidido se adaptar. Começou a observar tudo. Como os cangaceiros se movimentavam, como planejavam os ataques, como tratavam os prisioneiros, como limpavam as armas,
como liam o tempo observando o céu, como encontravam água na caatinga aparentemente seca. Começou a conversar com as outras mulheres, não de forma amigável. Ninguém ali era amigo, mas de forma estratégica, aprendendo, absorvendo informação. Aprendeu a cozinhar no fogo de chão, aprendeu a lavar roupa no riacho usando cinza como sabão. Aprendeu a identificar plantas venenosas. Aprendeu a andar na caatinga sem fazer barulho. Aprendeu a dormir leve, sempre alerta. E Corisco observava, sempre de longe, mas observava. Ele via a transformação acontecendo, via a moça frágil virando outra coisa, e isso despertou a curiosidade dele, porque Corisco não gostava de gente fraca. Gente fraca era peso morto, mas gente que se adaptava, que aprendia, que não quebrava, isso ele respeitava. Antes de seguirmos para o próximo capítulo, queria fazer uma pausa aqui. Se você está gostando dessa história, se está sentindo a dor e a transformação de Dadá, clica ali no like, deixa nos comentários. Você acha que Dadá está sendo forte ou está apenas sobrevivendo? E se inscreve no canal para não perder a continuação, porque o que vem agora vai mexer ainda mais com seu coração. Passaram-se semanas. Um mês. Dadá já não contava mais os dias. Já não pensava em fuga a cada minuto. Tinha aprendido que, para fugir, ela precisava ser mais esperta. Precisava de plano. Precisava de momento certo. Mas algo estranho estava acontecendo. Ela estava começando a entender aquele mundo. Estava começando a ver que os cangaceiros não eram só monstros. Eram homens. Homens brutalizados pela vida, pela miséria, pela injustiça, homens que tinham virado o que eram porque o sertão não tinha dado outra escolha. E Corisco era o mais complexo de todos. Dadá começou a notar coisas nele. A forma como ele protegia as crianças do bando. A forma como ele dividia comida quando tinha pouco. A forma como ele rezava antes de dormir. A forma como ele ficava olhando para o horizonte, como se estivesse procurando algo que tinha perdido há muito tempo. Ele não era só o Diabo Louro. Era um homem partido, um homem raivoso, um homem perdido. E foi aí que Dadá começou a ter medo de outra coisa. Medo não de Corisco, mas medo de começar a entendê-lo. Porque entender é o primeiro passo para perdoar. E perdoar é o primeiro passo para... Não! Ela sacudiu a cabeça. Não ia deixar isso acontecer. Não ia deixar o monstro que a tinha arrancado da família virar gente na cabeça dela. Mas o sertão tem um jeito de quebrar as certezas da gente, de mostrar que nada é simples, de provar que entre o bem e o mal existe um deserto inteiro de tons de cinza, e Dadá estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa possível. Tinha um velho ditado no sertão que dizia assim: a caatinga ensina mais que padre na missa. E era verdade, porque ali, no meio daquele inferno verde, cheio de espinhos e pedras, Dadá estava aprendendo lições que nenhuma escola, nenhuma igreja, nenhuma mãe poderia ter ensinado. Lições sobre sobrevivência, sobre força, sobre os lugares escuros que existem dentro de cada pessoa. Já fazia quase 2 meses desde o rapto. Dadá tinha parado de contar os dias, mas não tinha esquecido. Cada manhã ela acordava, e a primeira coisa que vinha na cabeça era o rosto da mãe, os olhos do pai, a casa, a vida que tinha sido roubada dela. Mas algo estava mudando, algo que ela não queria admitir nem para si mesma. Ela estava começando a ver Corisco de forma diferente. Não era amor, não era nem perto disso, mas era curiosidade. Fascínio, talvez. O jeito que ele comandava o bando sem precisar gritar. O jeito que os homens mais brutais baixavam a cabeça quando ele olhava. O jeito que ele sabia exatamente o que cada pessoa no grupo estava pensando, como se lesse mentes. Corisco era perigoso, mas era também inteligente, muito mais inteligente do que Dadá tinha imaginado que um cangaceiro pudesse ser. E foi numa tarde quente, quando o sol estava no ponto mais alto e até os lagartos procuravam sombra, que tudo começou a mudar de verdade. O bando tinha parado perto de um riacho. Água corrente era rara demais para desperdiçar. Então,
Todo mundo aproveitava. Os homens lavavam as roupas, limpavam as armas, enchiam os borós. As mulheres lavavam roupa e cabelo. As crianças brincavam na água rasa. Dadá estava agachada na margem, esfregando uma camisa contra uma pedra, quando sentiu a presença dele. Não precisou olhar para saber que era Corisco. Tinha aprendido a sentir quando ele estava perto. Era como se o ar ficasse mais pesado. Você sabe ler, não é? A voz dele veio de cima, sem aviso. Dadá levantou a cabeça. Ele estava ali, de pé, contra a luz do sol, parecendo ainda mais alto. Segurava um papel na mão. Sei, ela respondeu, a voz firme. Tinha aprendido que mostrar medo era pior que qualquer coisa. Lê isso aqui para mim. Ele estendeu o papel. Dadá hesitou. Depois, secou as mãos na saia e pegou. Era uma carta. A letra era caprichada, claramente escrita por alguém com educação. É de um coronel, Corisco explicou, sem que ela perguntasse. Dizendo que quer fazer acordo, mas eu não confio em palavra de coronel. Quero que você leia e me diga o que está nas entrelinhas. Dadá olhou para ele, surpresa. Ele estava pedindo a opinião dela? O homem que a tinha raptado, que a tinha amarrado feito bicho, que a tratava como propriedade, estava pedindo a opinião dela? Ela leu a carta em voz alta. Depois leu de novo, em silêncio. Analisou cada palavra, cada frase, cada promessa escrita ali. É armadilha, ela disse finalmente. Corisco ergueu uma sobrancelha. Como você sabe? Olha aqui. Ela apontou para uma parte da carta. Ele diz que vai estar sozinho, sem jagunços. Mas também diz que vai levar os documentos necessários. Coronel não carrega documentos sozinho. Sempre tem alguém para isso. E aqui, ela apontou outro trecho. Ele marca o encontro num lugar específico, perto de um paredão de pedra. Lugar perfeito para emboscada. Atirador escondido em cima. O senhor encurralado embaixo. Corisco ficou em silêncio por um momento. Depois pegou a carta de volta e um sorriso surgiu no canto da boca dele. Esperta. Eu sabia que você era esperta. Ele se virou para ir embora, mas parou. Olhou para ela de novo. Você tem ódio de mim? A pergunta pegou Dadá desprevenida. Ela podia mentir, devia mentir, mas algo na forma que ele perguntou, algo no olhar dele, fez ela falar a verdade. Tenho. Bom, ele assentiu. Ódio mantém a gente vivo. Ódio dá força. É melhor que medo. E foi embora, deixando Dadá sozinha com os pensamentos confusos. Aquela foi a primeira conversa de verdade entre eles. A primeira vez que Corisco a tratou como pessoa, não como objeto. E isso abriu uma porta que Dadá não tinha certeza se queria atravessar, porque ódio era simples. Ódio era claro, ódio ela sabia lidar. Mas quando o monstro começa a mostrar que é humano, aí a coisa fica complicada. Nos dias seguintes, Corisco começou a procurá-la mais vezes, sempre com alguma desculpa. Uma carta para ler, um mapa para interpretar, um recado para escrever. E Dadá percebeu, ele não era analfabeto, sabia ler, mesmo que com dificuldade. O que ele queria era outra coisa, queria conversar. Queria ter alguém que pensasse, que questionasse, que não tivesse medo de dizer a verdade. E por mais que Dadá resistisse, por mais que lembrasse a si mesma do que ele tinha feito, ela começou a gostar daquelas conversas. Começou a esperar por elas. Começou a notar quando ele passava dias sem chamá-la. Foi numa noite, depois de um ataque bem-sucedido a um comboio de um coronel, que tudo mudou de vez. O bando estava comemorando. Tinha comida, tinha cachaça, tinha música. Um dos cangaceiros tocava sanfona, outro cantava. O clima era quase festivo, como se não fossem bandidos fugindo da polícia, como se fossem apenas gente vivendo. Dadá estava sentada afastada do grupo, observando. Ainda não se sentia parte daquilo. Ainda se via como prisioneira, mas não podia negar. Havia algo de fascinante naquela liberdade selvagem. Aquela vida sem regras, sem convenções sociais, sem ninguém dizendo o que fazer. Você não dança? A voz de Corisco a assustou. Ele tinha se aproximado em silêncio, como sempre. Estava sem o chapéu, os cabelos loiros despenteados, os olhos claros brilhando à luz da fogueira. Tinha bebido. Não estava bêbado, mas tinha bebido o suficiente para estar mais solto. Não sei dançar essas músicas, Dadá respondeu. Mentira!
Todo mundo do sertão sabe dançar forró. Ele estendeu a mão. Dadá olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. O coração disparou. Aquilo era perigoso, muito perigoso. Porque aceitar aquela mão era aceitar algo maior. Era aceitar que talvez, só talvez, ele não fosse apenas o monstro que a tinha raptado. Ela não pegou a mão. Eu não quero dançar com você. Corisco não pareceu ofendido. Apenas baixou a mão e se sentou ao lado dela, perto demais. Dadá sentiu o cheiro dele, couro, pólvora, suor, mas também algo mais. Algo que era só dele. Você ainda pensa em fugir? Ele perguntou, olhando para a fogueira. Todo dia. Mas não tenta. Aprendi que fugir sem plano é burrice. E eu não sou burra. Ele riu. Foi um som estranho. Dadá não tinha certeza se já tinha ouvido Corisco rir de verdade. Não, você não é burra. É por isso que eu te trouxe. Você me trouxe porque quis mostrar poder. Dadá rebateu, a raiva voltando. Porque podia. Porque eu era bonita e sabia ler. Não inventa história. Corisco virou para ela. Os olhos dele estavam diferentes, menos frios, mais humanos. Eu te trouxe, porque estava cansado de gente que só obedece. Gente sem opinião própria. Gente que abaixa a cabeça e diz sim para tudo. Eu preciso de alguém que pense, que questione, que não tenha medo de mim. Eu tenho medo de você. Não mais. Não do mesmo jeito. Agora você tem medo do que eu posso fazer, mas não tem medo de mim. E isso é diferente. Dadá ficou em silêncio, porque ele estava certo. Em algum momento nas últimas semanas, o medo tinha mudado. Tinha deixado de ser aquele terror paralisante e tinha virado outra coisa. Respeito, talvez. Cautela, mas não mais aquele pavor que a fazia tremer. Por que você é assim? Ela perguntou de repente. Por que você mata? Por que você é tão cruel? Corisco ficou em silêncio por um longo tempo. Tão longo que Dadá achou que ele não ia responder. Mas então ele falou, e a voz dele estava diferente, mais baixa, mais cansada. Você sabe como eu entrei pro cangaço? Dadá balançou a cabeça. Eu tinha 12 anos. 12. Era menino ainda. Trabalhava na fazenda de um coronel. Meu pai também. Minha mãe lavava roupa na casa grande. A gente era pobre, mas era honesto. Trabalhava duro. Pedia nada a ninguém. Ele parou, os olhos fixos na fogueira, como se estivesse vendo o passado nas chamas. Um dia, o filho do coronel acusou meu pai de roubo. Disse que ele tinha roubado uma cela. Meu pai jurou que não tinha sido ele. Jurou pela Bíblia, pela vida dos filhos. Mas não adiantou. O coronel mandou os jagunços pegarem ele, amarraram ele num poste e começaram a bater. Chicote, correia, pau, bateram até ele não gritar mais, bateram até ele não respirar mais. A voz de Corisco estava firme, mas Dadá podia sentir a dor por trás das palavras. Minha mãe tentou impedir. Sabe o que fizeram com ela? Os jagunços. Ele parou, a mandíbula tensa. Eu não vou falar o que fizeram, mas quando terminaram, ela não quis mais viver. 3 dias depois se afogou no rio. Dadá sentiu o peito apertar. Começou a entender. Eu fugi, vaguei pela caatinga, quase morri de fome. Foi Lampião que me achou. Me pegou, me ensinou a atirar, me ensinou a sobreviver, me ensinou que nesse mundo ou você é o que bate ou você é o que apanha. E eu jurei para mim mesmo, nunca mais ninguém ia bater em mim, nunca mais eu ia ser o fraco. Ele virou para ela e pela primeira vez, Dadá viu algo nos olhos dele que não era raiva, era dor, dor antiga, profunda, que tinha virado raiva com o tempo. Então, não me pergunta por que eu sou cruel. Me pergunta por que o mundo é cruel. Me pergunta por que coronel pode matar pobre e ninguém faz nada. Me pergunta por que justiça nunca chega pra gente como eu. Dadá não sabia o que dizer, porque ele tinha razão. O mundo era cruel. O sertão era cruel. A vida era cruel. E homens como Corisco eram produto disso. Mas isso não justifica o que você fez comigo, ela disse, a voz firme. Não justifica você arrancar uma moça da família dela, fazer com ela o que os jagunços fizeram com sua mãe. Corisco ficou tenso. Por um momento, Dadá pensou que ele fosse explodir, que ele fosse gritar, bater, fazer algo violento, mas ele não fez.
Apenas olhou para ela com uma expressão que era quase arrependimento. Eu nunca encostei em você, ele disse baixinho. Nunca forcei nada. Podia ter feito. Todo mundo esperava que eu fizesse, mas não fiz. Era verdade. Dadá percebeu que era verdade. Em todos aqueles dias, em todas aquelas semanas, Corisco nunca tinha tentado nada. Nunca tinha entrado na rede dela de noite. Nunca tinha forçado ela a nada, além de trabalhar e obedecer. Por que não? Ela perguntou. Corisco deu um sorriso amargo. Porque eu não quero que você me obedeça por medo. Quero que você fique porque escolheu ficar. E ali, naquele momento, debaixo do céu estrelado do sertão, com o som da sanfona ao longe e o cheiro da fogueira no ar, Dadá sentiu algo dentro dela se quebrar. Não era perdão, não era amor, mas era entendimento. Era a percepção de que Corisco não era o demônio que ela tinha imaginado. Era um homem destruído pela vida, um homem que tinha virado monstro porque o mundo tinha sido monstro com ele primeiro. E isso era perigoso, muito perigoso. Porque entender o inimigo é o primeiro passo para deixar de vê-lo como inimigo. Eu ainda quero ir embora, ela disse, mas a voz saiu menos firme do que ela queria. Eu sei. Corisco respondeu, mas você não vai, porque você já percebeu que não tem mais lugar para você lá fora. Você passou tempo demais aqui, viu coisas demais, mudou demais. Mesmo que você volte, não vai ser a mesma Dadá que eles conheceram. As palavras dele caíram como pedras no estômago dela, porque eram verdade. Dadá sabia que eram verdade. Ela tinha mudado. Não era mais a moça delicada que desmaiava ao ver sangue. Tinha visto gente morrer. Tinha visto tiroteios. Tinha aprendido a limpar ferimentos, a preparar emboscadas, a ler rastros. Não era mais a Dadá de antes, e nunca mais seria. Corisco se levantou, olhou para ela uma última vez. Pensa no que eu disse, e quando você decidir ficar de verdade, me avisa, porque aí sim a gente vai ter uma conversa. Ele se afastou, voltando para a fogueira, deixando Dadá sozinha com os pensamentos mais confusos que ela já tinha tido na vida. Porque a verdade que ela não queria admitir era essa. Ela estava começando a entender Corisco, e pior, estava começando a não odiar ele tanto quanto achava que devia. O medo tinha virado outra coisa, algo mais complexo, algo que ela não sabia nomear, algo que a assustava mais do que qualquer rifle apontado para a cabeça dela, porque ela sabia o que vinha depois, sabia para onde aquilo ia levar. E a parte mais assustadora era que uma parte dela, pequena mas crescente, não estava mais lutando contra isso, estava começando a aceitar. E quando a gente aceita o inaceitável, quando a gente entende o indesculpável, quando a gente começa a ver humanidade no monstro, bem, aí não existe mais volta. Dadá ficou ali sentada até a fogueira virar brasa, até as músicas pararem, até todo mundo dormir. E pela primeira vez, desde que tinha sido raptada, ela não pensou em fuga, pensou em amanhã. No próximo dia, na próxima conversa com Corisco, na próxima vez que ele ia pedir a opinião dela, na próxima vez que os olhos deles iam se encontrar. E teve medo, não dele, mas dela mesma, do que ela estava se tornando, do que ela estava começando a sentir. A Caatinga tinha ensinado mais uma lição, a mais perigosa de todas, que o coração humano não obedece lógica, que a gente pode começar a sentir coisas por quem deveria odiar, que o ódio e o amor às vezes crescem do mesmo chão árido, como duas plantas nascendo da mesma rachadura na pedra. E Dadá estava começando a perceber que tinha duas escolhas: lutar contra o que estava sentindo até enlouquecer, ou aceitar que o destino tinha planos mais estranhos e complicados do que qualquer pessoa seria capaz de imaginar. O sertão não dá respostas fáceis, nunca deu. Só dá escolhas difíceis e consequências que a gente carrega para o resto da vida. E a escolha de Dadá estava chegando, mais rápido do que ela gostaria de admitir. Tem um momento na vida de cada pessoa em que a gente para de lutar contra o rio e começa a nadar com a correnteza. Para Dadá,
Esse momento veio numa manhã de céu limpo, 3 meses depois do rapto. Ela acordou diferente. Não conseguia explicar o quê, mas algo tinha mudado durante a noite. Como se o corpo tivesse finalmente aceitado o que a mente ainda resistia. Como se todas aquelas semanas de luta interna tivessem chegado ao fim e o que restava era aceitação. Não a aceitação da derrota, mas a aceitação de que aquela era a vida dela agora. E que ela podia passar o resto dos dias se lamentando ou podia aprender a viver dentro daquela realidade. Levantou da rede, lavou o rosto na água fria do balde, prendeu o cabelo como as outras mulheres faziam e tomou uma decisão. Foi procurar Corisco. Ele estava do outro lado do acampamento, limpando o rifle com um pano. Movimento metódico, quase meditativo. Quando viu Dadá se aproximando, ergueu o olhar. Havia surpresa ali. Dadá nunca tinha ido até ele por vontade própria. Me ensina, ela disse, sem rodeios. Corisco inclinou a cabeça. Ensinar o quê? Tudo. A atirar, a cavalgar direito, a sobreviver. Se eu vou ficar aqui, não quero ser peso morto. Não quero ser a mulher que só lava roupa e prepara comida. Quero ser útil de verdade. Os olhos claros dele a examinaram, procurando a mentira, procurando a armadilha, mas não achou, porque não tinha. Dadá estava falando sério. Um sorriso devagar surgiu no rosto dele. Não era o sorriso cruel de antes. Era outra coisa. Satisfação, talvez. Ou algo próximo de orgulho. Tá bom, ele disse, mas não vai ser fácil. E se você começar, não pode desistir no meio. Aqui a gente não tem tempo pra gente fraca. Eu não sou fraca. Dadá respondeu e dessa vez acreditou nas próprias palavras. E assim começou a transformação de verdade. Corisco não pegou leve. Não porque fosse cruel, mas porque sabia que no cangaço não tinha espaço para erro. Ou você aprendia rápido ou você morria. Começou pelo básico, cavalgar. Dadá sabia montar, mas do jeito que moça de família monta. Delicado, comportado, sempre na sela. Corisco ensinou ela a cavalgar como o cangaceiro cavalga. Rápido, ágil, sem sela às vezes. Abraçada no pescoço do animal, confiando no instinto do cavalo tanto quanto nas próprias pernas. As primeiras semanas foram dolorosas. Dadá caiu mais vezes do que conseguia contar. Ralou os joelhos, machucou as costas, levou coice, mas não desistiu. Levantava, subia de novo, tentava de novo, e Corisco estava sempre ali, não com palavras gentis ou encorajamento, mas presente, observando, corrigindo, e havia algo naquela presença constante que fazia Dadá querer melhorar, querer provar que ela conseguia. Depois veio o tiro. Corisco entregou um rifle velho para ela, pesado, gasto pelo tempo, mas funcional. Esse vai ser seu. Ele disse, cuida dele melhor que cuida de você mesma, porque ele vai salvar sua vida mais vezes que você imagina. Ensinou ela a segurar, a mirar, a respirar antes de apertar o gatilho, a calcular o vento, a compensar a distância. Era uma ciência, uma arte, e Dadá descobriu que tinha jeito para aquilo. O primeiro tiro que ela acertou o alvo foi um momento que ficou marcado. Corisco não disse nada. Apenas assentiu, mas havia respeito naquele gesto. E Dadá sentiu algo que não sentia há meses. Orgulho. Ela estava se tornando outra pessoa. E a parte assustadora era que ela gostava dessa nova pessoa. As outras mulheres do bando notaram a mudança. Algumas com inveja, outras com respeito. Maria, a mulher mais velha que tinha ajudado Dadá no começo, se aproximou uma noite. Cuidado, menina. Ela disse, a voz baixa. Você está entrando num caminho que não tem volta. Uma vez que você veste a roupa de cangaceira, uma vez que você mata, você nunca mais vai ser quem era antes. Eu já não sou quem eu era antes. Dadá respondeu. Aquela moça morreu na noite do rapto. O que eu sou agora, ainda estou descobrindo. Maria balançou a cabeça. Só espero que você não se arrependa quando chegar a hora de olhar no espelho e não reconhecer quem está olhando de volta. Mas Dadá não tinha medo disso, porque pela primeira vez em meses ela sentia que tinha controle sobre a própria vida. Não era mais vítima. Não era mais prisioneira, estava escolhendo, estava se tornando. E você que está assistindo, será que está entendendo o que está acontecendo aqui? Será que Dadá está sendo corajosa ou está se perdendo? Deixa teu comentário.
porque eu quero saber o que você pensa. E se ainda não deu aquele like, clica ali agora. Ajuda a gente a continuar resgatando essas histórias que o Brasil esqueceu. Passaram-se mais semanas. Dadá participou de seu primeiro ataque. Não foi grande coisa. Um comboio pequeno de um fazendeiro que devia dinheiro a Lampião. Dadá ficou na retaguarda só observando, mas viu tudo. O planejamento, a execução, a violência rápida e eficiente, e percebeu que não sentiu nada, nem horror, nem nojo, apenas entendimento de que aquela era a forma como aquele mundo funcionava. Corisco a observou durante todo o ataque. Depois, quando voltaram para o acampamento, puxou ela de lado. Você não tremeu, ele disse. Não era pergunta, era constatação. Não, você não desviou o olhar. Não, ele ficou em silêncio por um momento. Depois, fez algo que nunca tinha feito. Colocou a mão no ombro dela. O toque era firme, respeitoso. Você nasceu para isso, ele disse. Não sei como, não sei porquê, mas você tem o sangue frio que a maioria dos meus homens não tem. Você não entra em pânico, você pensa. Talvez eu sempre tenha sido assim, Dadá respondeu, e só precisava de um motivo para descobrir. Foi nessa época que a relação entre eles mudou de novo. Deixou de ser captor e prisioneira. Virou algo mais parecido com parceiros. Corisco começou a pedir a opinião dela em decisões importantes. Onde atacar, quando recuar, como negociar. E Dadá descobriu que tinha talento para estratégia. Era boa em ler pessoas, em perceber quando alguém estava mentindo, em encontrar o ponto fraco de um plano. E Corisco valorizava isso, valorizava ela. E foi aí que o inevitável aconteceu. Era noite, fogueira baixa. A maioria do bando já dormia. Dadá estava sentada numa pedra, limpando o rifle dela. Tinha virado ritual. Todas as noites antes de dormir, limpava a arma. Corisco tinha ensinado, cuida do rifle e ele cuida de você. Ele se aproximou, sentou ao lado dela. Não disse nada por um tempo. Apenas ficou ali, olhando as estrelas. Você parou de pensar em fugir, ele disse finalmente. Não era pergunta, mas Dadá respondeu mesmo assim. Parei. Por quê? Dadá parou de limpar o rifle, olhou para ele. Realmente olhou, viu o homem. Não o cangaceiro, não o bandido, não o diabo louro, apenas o homem. Partido sim, violento sim, mas também inteligente, forte e estranhamente honesto. Corisco nunca tinha mentido para ela, nunca tinha fingido ser o que não era, nunca tinha prometido o impossível. Era brutal, mas era verdadeiro. E naquele mundo de mentiras, de injustiças, de coronéis que se diziam homens de bem, mas faziam barbaridades, havia algo reconfortante naquela verdade crua. Porque eu entendi, Dadá disse devagar, eu entendi que lá fora eu seria sempre a moça que todo mundo decide o futuro. O pai decide com quem eu caso. O marido decide onde eu moro. A sociedade decide como eu me visto, como eu falo, como eu vivo. Mas aqui, ela olhou em volta para a caatinga escura, para o acampamento de bandidos. Aqui eu decido. Eu escolho lutar ou não lutar. Eu escolho aprender ou não aprender. Eu escolho quem eu sou. Corisco a encarou. E pela primeira vez, Dadá viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto. Admiração. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, ele disse, e a voz saiu rouca. E olha que eu conheci muita mulher valente. Não é coragem, Dadá respondeu. É cansaço. Eu cansei de ser vítima. Cansei de chorar. Cansei de esperar que alguém venha me salvar. Se eu vou sobreviver, vou ser por mérito próprio. E se eu vou viver de verdade. Não essa meia-vida que mulher tem lá fora, onde a gente existe só para os homens mandarem. Ela não esperava o que aconteceu em seguida. Corisco pegou a mão dela. O toque era diferente de tudo que Dadá tinha imaginado. Não era agressivo, não era possessivo. Era quase delicado, como se ele tivesse medo de quebrá-la. Eu nunca pedi desculpa para ninguém na vida, ele disse. E não vou pedir agora. Porque se eu não tivesse te trazido, você nunca ia descobrir quem você realmente é. Mas ele hesitou, e Dadá percebeu que era raro ele hesitar. Mas se você quisesse ir embora agora, se você quisesse voltar, eu deixava. O coração de Dadá disparou. Aquilo era um teste? Era verdade? Ela olhou nos olhos dele,
e viu que era verdade. Ele estava abrindo a gaiola, estava dando a liberdade que ele tinha tirado. E se eu não quiser ir? Ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Então fica, mas fica porque quer, não porque tem que ficar. Dadá sentiu lágrimas queimarem nos olhos, não de tristeza, de alívio talvez, ou de compreensão, porque ela percebeu naquele momento que a prisão nunca tinha sido física. A prisão era emocional, era o medo, era a raiva, era a recusa em aceitar o que a vida tinha se tornado. E agora que a porta estava aberta, agora que ela podia ir, ela não queria. Não queria voltar para ser a moça comportada, a moça que abaixa a cabeça, a moça que diz sim para tudo. Aquela Dadá tinha morrido e no lugar dela tinha nascido alguém mais forte, alguém mais livre, alguém mais verdadeiro. Eu fico, ela disse. Corisco soltou um suspiro que parecia carregar meses de tensão. Então você não é mais minha prisioneira, é minha mulher, se quiser. Claro, e ali estava, a proposta, a escolha final. Dadá podia dizer não, podia pegar a liberdade que ele ofereceu e ir embora, ou podia abraçar completamente essa vida nova, essa pessoa nova, esse amor improvável, nascido de violência e dor, mas que tinha se transformado em algo real. Ela olhou para ele, realmente olhou, viu todas as cicatrizes, toda a violência, todo o sangue nas mãos dele, mas também viu a solidão, a dor, o menino de 12 anos que tinha visto os pais morrerem e jurado nunca mais ser fraco, e percebeu que eles não eram tão diferentes assim. Ela também tinha morrido, ela também tinha renascido, ela também tinha jurado nunca mais ser fraca. Eu fico, ela repetiu, mas não como propriedade, como parceira, como igual. Um sorriso surgiu no rosto dele, um sorriso de verdade, não o sorriso cruel, não o sorriso sarcástico, um sorriso genuíno que transformou o rosto inteiro dele. Parceira, ele concordou, como igual, e então ele a beijou. Não foi como Dadá tinha imaginado um primeiro beijo. Não foi doce ou delicado, foi desesperado, intenso, como se os dois tivessem segurado por tempo demais e finalmente pudessem liberar tudo que estava represado. E Dadá se entregou completamente, não porque tinha que se entregar, mas porque escolheu se entregar. Quando se separaram, ela estava ofegante, ele também. Os olhos dos dois, brilhando à luz da fogueira. Amanhã você veste as roupas de cangaceira, Corisco disse. Amanhã o bando inteiro vai saber que você é minha mulher, minha companheira. E que quem mexer com você mexe comigo. Dadá assentiu e percebeu que não sentia medo. Sentia expectativa, sentia ansiedade para começar essa nova fase, essa nova vida. No dia seguinte, quando o sol nasceu pintando a caatinga de dourado, Dadá se vestiu pela primeira vez com as roupas de cangaceira, a saia de couro, a blusa com os bolsos para carregar munição, o chapéu, a cartucheira atravessada no peito, o rifle no ombro e o punhal na cintura. Olhou para a própria sombra no chão e não reconheceu. Não era mais a moça delicada de saia rodada e cabelo preso. Era uma guerreira, era uma cangaceira, era a mulher de Corisco. As outras mulheres do bando a olharam com respeito. Os homens também, porque todos sabiam. Dadá não era mais a prisioneira, era uma deles. Tinha ganhado o lugar pelo próprio esforço, pela própria coragem. Corisco se aproximou. Olhou ela de cima a baixo, e havia orgulho naquele olhar, orgulho genuíno. Bonita, ele disse, mas não é a roupa que faz o cangaceiro. É o que tem por dentro. E o que eu tenho por dentro? Dadá perguntou, desafiadora. Ele sorriu. Fogo. Você tem fogo, Dadá, e o sertão precisa de fogo para queimar as injustiças. E foi assim que Dadá se transformou completamente. De prisioneira a parceira, de vítima a guerreira, de moça de família à mãe do cangaço, como o povo passou a chamar ela. Porque Dadá não era só a mulher de Corisco, era conselheira, era estrategista, era enfermeira, era professora das crianças do bando. Era a voz da razão quando Corisco explodia, era a mão firme no gatilho quando precisava. Era tudo isso e mais. E o amor entre ela e Corisco, bem, era um amor estranho, violento às vezes, intenso sempre, mas era real, tão real quanto a caatinga, quanto o sol escaldante, quanto o chumbo dos rifles.
Era um amor que não fazia sentido para quem olhava de fora. Como uma mulher podia amar o homem que a tinha raptado? Como podia escolher ficar com quem tirou ela à força da família? Mas quem pensava assim não entendia. Não entendia que Dadá não amava Corisco, apesar do rapto. Amava apesar de tudo que veio depois. Amava porque ele tinha dado a ela algo que ninguém nunca tinha dado. A chance de ser ela mesma, completamente. Sem máscaras, sem regras sociais, sem expectativas. No cangaço, Dadá era livre de um jeito que nunca tinha sido na vida normal. E essa liberdade valia mais que qualquer conforto, valia mais que segurança, valia mais que a aprovação da sociedade. Os meses que vieram foram os melhores da vida dela. Ela e Corisco eram inseparáveis. Planejavam juntos. Lutavam juntos, sobreviviam juntos. O bando prosperou sob o comando dos dois, porque Corisco tinha a força e a fúria, mas Dadá tinha a inteligência e a estratégia. Juntos, eram uma força que o sertão não via desde os tempos áureos de Lampião e Maria Bonita. E Dadá descobriu que era boa naquilo. Muito boa. Tinha jeito para comando, para negociação, para decidir quando lutar e quando recuar. Os homens do bando a respeitavam. As mulheres a admiravam. As crianças a amavam. Ela tinha encontrado seu lugar, seu propósito, sua identidade. E quando olhava para trás, para a vida que tinha deixado, não sentia saudade. Sentia pena. Pena da moça que ela tinha sido, presa numa vida que nunca ia realizar o potencial dela, destinada a casar com um homem escolhido pelo pai, ter filhos, envelhecer na cozinha, morrer sem nunca ter realmente vivido. Aqui na Caatinga, cercada de perigo constante, com o preço da cabeça aumentando cada dia, com a volante atrás dele sempre, aqui ela vivia de verdade. Cada dia era intenso, cada momento importava, cada decisão tinha peso. E ao lado de Corisco, o homem que tinha sido seu pesadelo e virado seu parceiro, Dadá, se tornou lenda. O povo começou a contar histórias sobre ela. A moça educada que virou cangaceira. A mulher que não tinha medo de atirar, a conselheira de Corisco, a mãe do cangaço. E quando Dadá ouvia essas histórias, quando via o respeito nos olhos das pessoas, sabia que tinha feito a escolha certa. Tinha abraçado o destino, mesmo quando o destino tinha chegado na forma de um rapto violento numa noite escura. Porque às vezes o destino não pergunta se a gente está pronta. Às vezes, ele apenas acontece. E cabe a cada um decidir. Vai lutar contra até quebrar ou vai aceitar e se transformar em algo maior? Dadá tinha escolhido se transformar e, no processo, tinha se tornado uma das mulheres mais extraordinárias que o cangaço já viu. Não apesar da violência, não apesar da dor, mas através delas, porque foi a dor que forjou ela. Foi a violência que revelou a força que sempre esteve ali, escondida debaixo das roupas de moça comportada. E agora, livre para ser quem realmente era, Dadá brilhava como uma estrela na escuridão da Caatinga. O tempo no sertão não passa do mesmo jeito que passa na cidade. Na cidade, a gente mede o tempo em relógios, calendários, compromissos. Mas na Caatinga, o tempo se mede em chuvas, em secas, em quantas vezes o sol nasceu desde a última emboscada, em quantos companheiros ficaram pelo caminho. Dadá e Corisco tiveram quase 10 anos juntos, 10 anos de fuga constante, 10 anos de emboscadas, tiroteios, noites debaixo das estrelas, dias cavalgando até os cavalos quase caírem de exaustão. 10 anos construindo uma lenda que o sertão nunca esqueceria. Nesse tempo, Dadá deixou de ser só a mulher de Corisco. Virou uma figura por direito próprio. A Dadá, diziam. Não precisava de sobrenome. Não precisava de explicação. Todo mundo sabia quem era. Conta a lenda que ela salvou Corisco da morte mais vezes do que ele gostava de admitir. Que tinha um instinto para perigo que nenhum homem do bando conseguia igualar. Que sabia quando era hora de atacar e quando era hora de recuar. E que, quando precisava, atirava tão certeiro quanto qualquer cangaceiro veterano. Mas mais que isso, Dadá era a alma do bando. Cuidava dos feridos.
Ensinava as crianças a ler e escrever, passando adiante o conhecimento que ela tinha. Negociava com os coiteiros, as pessoas que escondiam o bando e forneciam comida e informação. E, acima de tudo, era a voz da consciência de Corisco nos momentos em que a fúria dele ameaçava consumir tudo. Porque Corisco era fogo, puro fogo. Queimava tudo no caminho quando a raiva tomava conta. Mas Dadá era água. Não no sentido de apagar o fogo. Ela nunca tentou mudar quem ele era, mas no sentido de direcionar, de canalizar, de transformar a força destrutiva em algo mais estratégico. Juntos eram equilíbrio, yin e yang, fúria e razão, destruição e reconstrução. Os anos foram bons, na medida do possível para quem vive fugindo. Mas o sertão é terra de ciclos, e todo ciclo tem fim. A pressão das volantes aumentava cada dia. O governo tinha declarado guerra total ao cangaço. Não era mais questão de capturar, era questão de exterminar. Coronel Lucena, um dos comandantes da polícia mais impiedosos, tinha jurado que não descansaria até ver a cabeça de Corisco numa estaca. E Corisco sabia que o fim estava chegando. Dadá via nos olhos dele, via na forma como ele olhava para o horizonte cada manhã, como se estivesse calculando quanto tempo ainda tinha. Tiveram uma conversa, numa daquelas noites que parecem feitas para verdades difíceis. Fogueira baixa, só os dois acordados, o resto do bando dormindo. Eu não vou morrer de velho, Corisco disse de repente. Não era tristeza na voz, era constatação. Dadá não respondeu imediatamente. Sabia que ele estava certo. Ninguém no cangaço morria de velho. Era a lei do sertão. Eu sei, ela disse finalmente. E você? Ele olhou para ela. O que você vai fazer quando eu não estiver mais aqui? Não fala assim. Tem que falar, tem que estar preparada. Quando eu cair, Dadá, você sai, você pega os documentos que eu guardei para você, você volta para o mundo normal, você... Eu fico. Ela interrompeu. Não seja burra. Você ainda pode ter uma vida. Você é nova ainda. Pode casar de novo, pode... Eu disse que fico. A voz dela era firme. Se você cai, eu caio do seu lado. Simples assim. Corisco a encarou. Por um longo momento, não disse nada. Depois, puxou ela para o abraço. E Dadá sentiu que ele estava tremendo. Corisco, o diabo louro, o homem que não tinha medo de nada, estava tremendo. Eu não mereço você, ele sussurrou. Ninguém merece ninguém, Dadá respondeu. A gente só escolhe com quem quer estar. E eu escolhi você há muito tempo. E escolho de novo todo dia que acordo. Mas o destino, aquele mesmo destino que tinha unido os dois de forma tão brutal, tinha outros planos. Era maio de 1940. O sertão estava seco, a seca castigando a região. O bando estava acampado perto de uma fazenda em Brotas de Macaúbas, no sertão da Bahia. Tinham acabado de fazer um ataque bem-sucedido. A comida estava boa, o humor estava alto. Ninguém esperava o que ia acontecer. A volante do tenente Zé Rufino tinha recebido uma denúncia. Um dos coiteiros, cansado de ameaças ou comprado por dinheiro, tinha entregado a localização exata do bando. O ataque veio de madrugada, quando os cangaceiros ainda dormiam, quando a guarda estava baixa. Foi rápido. Foi brutal. Foi uma execução. Os tiros acordaram Dadá. Primeiro pensou que era pesadelo. Depois percebeu que era real. Horrivelmente real. Pegou o rifle, rolou da rede, começou a atirar na direção dos clarões das armas. Ao lado dela, Corisco já estava de pé, atirando com as duas mãos, gritando ordens para o bando. Mas não tinha ordem que adiantasse. Estavam cercados. Eram muitos, muito bem armados, muito bem posicionados. Recua! Corisco gritou. Todo mundo recua! O bando tentou, mas os policiais tinham fechado as saídas. Era uma ratoeira, uma armadilha perfeita. Dadá viu companheiros caírem, gente que ela conhecia há anos, gente que tinha virado família, caindo como árvores cortadas na raiz. E continuou atirando, porque era o que tinha que fazer, era lutar até o último momento. Corisco estava ao lado dela, movendo-se como sempre se movia em combate,
rápido, preciso, mortal. Mas até ele não podia lutar contra toda a volante sozinho. Uma bala o acertou. No ombro, ele cambaleou, mas não caiu. Continuou atirando. Dadá sentiu o coração apertar. Quis gritar, quis correr até ele, mas sabia que não podia. Tinha que continuar atirando. Tinha que cobrir a retirada. Dadá! Corisco gritou. Vai, sai daqui. Não! Vai, porra! Isso é ordem! Mas Dadá não ia. Tinha jurado para si mesma. Se ele caísse, ela cairia ao lado dele. Não ia fugir, não ia abandonar. Outra bala acertou o Corisco, dessa vez na perna. Ele caiu de joelhos. E Dadá viu nos olhos dele. Viu que ele sabia que era o fim. Ela correu até ele, se jogou ao lado dele, começou a atirar cobrindo os dois. As balas zuniam ao redor, acertavam as árvores, levantavam poeira. Era questão de tempo. Eu te amo, Corisco disse. Primeira e última vez que ele disse aquelas palavras. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida de merda. Cala a boca. Dadá estava chorando. Cala a boca e se levanta. A gente vai sair daqui. A gente sempre sai. Mas os dois sabiam que não iam sair. Não dessa vez. A bala final veio de um rifle de precisão. Acertou Corisco na cabeça. Ele caiu para frente. E Dadá sentiu o mundo parar. Não teve tempo de processar. Não teve tempo de lamentar. Porque as balas continuavam vindo. E ela ainda estava viva. Tinha uma escolha. Podia ficar e morrer ali mesmo, cumprindo a promessa que tinha feito. Ou podia lutar, sobreviver, carregar a história deles adiante. E numa fração de segundo, Dadá tomou a decisão mais difícil da vida dela. Pegou o chapéu de Corisco, pegou o punhal dele, olhou para o corpo dele uma última vez e correu. Correu pela caatinga, correu até os pulmões queimarem, até as pernas não aguentarem mais. Correu até estar tão longe que não ouvia mais os tiros. E então caiu. Caiu de joelhos no chão pedregoso e chorou. Chorou como não chorava desde a noite do rapto. Chorou por Corisco, pelos companheiros mortos, pela vida que tinha acabado naquele amanhecer sangrento. Mas Dadá não morreu ali. Sobreviveu, porque era forte demais para morrer, porque tinha aprendido demais para desistir. Os dias que seguiram foram os mais escuros da vida dela. Vagou pela caatinga sozinha, sem bando, sem proteção, sem nada além do rifle, do punhal e das memórias. Pensou em se entregar, pensou em voltar a tiro para volante e forçar eles a matarem ela. Mas não fez, porque percebeu que tinha uma missão mais importante: sobreviver para contar a história. Sobreviver para que o sacrifício de Corisco e dos outros não fosse esquecido. Eventualmente, Dadá saiu do cangaço. Não porque quis, porque não tinha mais cangaço. Lampião tinha morrido anos antes. Corisco tinha morrido. Os grandes bandos tinham sido dizimados. O que restava eram grupos pequenos, sem expressão, sem a força dos velhos tempos. A era do cangaço tinha acabado. E Dadá era uma das últimas testemunhas vivas daquele mundo que não existia mais. Ela voltou para a sociedade, mas nunca voltou de verdade. Porque, como ela tinha dito para Corisco anos atrás, a Dadá que tinha sido raptada naquela noite tinha morrido. O que tinha voltado era outra pessoa. Uma pessoa que tinha visto demais, vivido demais, mudado demais. Dadá viveu mais de 50 anos depois da morte de Corisco. 50 anos carregando as memórias. 50 anos sendo a guardiã de uma história que poucos acreditavam. Quando as pessoas perguntavam como tinha sido viver no cangaço, ela respondia com sinceridade: foi o inferno, mas também foi o paraíso. Depende de que ângulo você olha. Quando perguntavam se ela tinha sido prisioneira ou parceira, ela sorria. Um sorriso triste, mas genuíno. Fui as duas coisas. Primeiro uma, depois a outra. E, no final, fui eu mesma. E isso é tudo que importa. Os anos passaram. Dadá envelheceu, os cabelos ficaram brancos, as mãos que seguraram o rifle começaram a tremer, mas os olhos continuavam firmes, continuavam carregando aquele fogo que Corisco tinha visto nela tantos anos atrás. E quando ela estava no leito de morte, já velha, já cansada, já pronta para ir, as últimas palavras dela foram sobre ele. Corisco, ela sussurrou, eu vou encontrar você, e dessa vez ninguém vai nos separar. E fechou os olhos pela última vez.
E agora, meu amigo, que acompanhou essa história até o final, agora que você conhece a jornada completa de Dadá, me diz, ela foi vítima ou foi heroína? Foi prisioneira ou foi livre? Foi fraca por ficar ou foi forte por escolher? Deixa teu comentário, deixa teu like, compartilha essa história, porque histórias como essa não podem morrer, não podem ser esquecidas. E se inscreve no canal, porque enquanto tiver gente interessado em conhecer o verdadeiro Brasil, a gente vai continuar resgatando essas memórias. O legado de Dadá não é simples, não cabe em caixinhas, não pode ser resumido em vítima ou empoderada. É mais complexo que isso, mais humano que isso. Ela foi uma mulher que teve a vida roubada, isso é fato. Mas também foi uma mulher que pegou essa vida roubada e transformou em outra coisa, em algo que ela escolheu, em algo que ela comandou. Foi uma mulher que amou o homem que a raptou. E isso choca a gente, incomoda a gente, faz a gente questionar tudo o que acredita sobre amor, sobre escolha, sobre liberdade. Mas era real, era genuíno, era o tipo de amor que só nasce quando duas pessoas destroçadas se encontram no meio da tempestade e decidem enfrentar juntas o que vier. O sertão não esqueceu Dadá. Até hoje, nas rodas de conversa, nos alpendres das fazendas, nas feiras das cidades pequenas, a gente ouve o nome dela. A Dadá de Corisco, a mãe do cangaço, a moça que foi raptada e virou lenda. E sabe qual é a lição que o sertão aprendeu com a história dela? Que o destino não pergunta permissão, que a vida não espera a gente estar pronto, que às vezes a gente é jogado em situações que nunca imaginou. E que quando isso acontece, a gente tem duas escolhas: quebrar ou se transformar. Dadá escolheu se transformar e, no processo, virou uma das mulheres mais extraordinárias que o Brasil já viu. Não porque era perfeita, não porque era santa, mas porque era humana, profundamente, intensamente humana, com todas as contradições, todas as dores, todas as escolhas impossíveis que ser humano significa. Ela mostrou que a gente pode começar como vítima e terminar como protagonista. Que a gente pode ser forçado a entrar num caminho e ainda assim escolher como andar nele. Que até nas circunstâncias mais brutais, a gente ainda tem poder de decisão sobre quem a gente vai ser. E mostrou que amor é mais complexo do que os contos de fadas contam. Que pode nascer da dor, que pode crescer da raiva, que pode florescer no meio da violência. E que ainda assim pode ser real, pode ser verdadeiro, pode ser eterno. Hoje, quando você olha para a Caatinga, quando você vê as árvores retorcidas sobrevivendo na seca, quando você vê os espinhos protegendo as flores mais bonitas, quando você vê a vida insistindo em existir no lugar mais inóspito, você está vendo o legado de Dadá. Porque ela era como a Caatinga, retorcida pelas circunstâncias, cheia de espinhos, mas viva, intensamente viva, e bonita de um jeito que só quem olha com atenção consegue ver. A história de Dadá não tem final feliz, não tem redenção limpa, não tem lição moral simples, tem apenas a verdade crua que ela viveu, que ela escolheu, que ela amou, que ela lutou, que ela sobreviveu, e que até o último dia da vida dela carregou dentro do peito o espírito da Caatinga, duro, resiliente, impossível de quebrar completamente. O sertão não esquece seus filhos, e Dadá era filha legítima do sertão, não porque nasceu ali. Ela nasceu numa casa de família, numa vida comportada, mas porque renasceu ali, no meio da dor, no meio do sangue, no meio da pólvora. E esse renascimento fez dela lenda. Dizem que em noites de lua cheia, quando o vento sopra pela Caatinga de um jeito especial, dá para ouvir o galope de cavalos. E se você prestar bastante atenção, se você tiver o ouvido afinado para as histórias do sertão, vai ouvir dois cavalos, um cavalo preto e um cavalo claro, e montados neles, dois vultos, um homem alto, de olhos claros, rifle no ombro, e uma mulher de cabelos longos, chapéu de couro, olhar firme, Corisco e Dadá, juntos de novo, cavalgando pela Caatinga eterna, onde não existe volante, não existe bala, não existe fim, apenas o galope, o vento
E o amor impossível que desafiou todas as regras e virou lenda. Essa é a história de Dadá, a moça que foi arrancada da vida e construiu outra no meio do caos. A prisioneira que virou rainha, a vítima que virou guerreira, a mulher que provou que até nos lugares mais escuros a gente pode encontrar luz, mesmo que seja a luz de um incêndio. E se você aprendeu algo com essa história, se ela mexeu com você, se ela fez você pensar sobre destino, sobre escolha, sobre amor, então Dadá cumpriu o propósito dela. Porque histórias não morrem enquanto tiver gente para contar, enquanto tiver gente para escutar, enquanto tiver gente para lembrar. E a gente, aqui nesse canal, somos os guardiões dessas memórias, os contadores desses causos, os que se recusam a deixar o Brasil verdadeiro, o Brasil profundo, o Brasil do sertão ser esquecido. Então, obrigado por ter chegado até aqui, por ter ouvido a história completa, por ter dado a Dadá o respeito que ela merece. E lembra, o sertão não esquece, e enquanto a gente não esquecer, as lendas continuam vivas. Corisco e Dadá continuam cavalgando, e o Brasil continua sendo esse país fascinante, brutal, complexo e apaixonante. Até a próxima história, meu povo. Até o próximo causo. Até a próxima lenda que o sertão tem para contar. Porque enquanto tiver história para contar, enquanto tiver memória para resgatar, a gente vai estar aqui, mantendo viva a chama da tradição, mantendo vivo o espírito do cangaço, mantendo viva a memória de gente como Dadá, que provou que até no meio do inferno a gente pode encontrar o paraíso, se é que você olhar do ângulo certo.